Fala galera, e aí, beleza? Vamos iniciar aqui a nossa semaninha 21, onde a gente vai falar da equação de Gauss para as lentes esféricas. A gente vai falar da parte que envolve as equações para as construções das imagens das lentes esféricas. Essas equações são as mesmas que nós utilizamos nos espelhos esféricos. Só para relembrar como eu as uso, tá? Que não quer dizer que exatamente assim você tenha que usar, mas esse é o meu método de uso, que algumas pessoas gostam, outras pessoas não, isso é super normal, tá? Mas que quase todas as ideias são parecidas com o que a maioria dos professores e livros usam por aí. Primeiro, equação de Gauss tradicional, que vale também para as lentes esféricas, e a convenção de sinal que você usa nessa equação é que o foco vai ser positivo quando a sua lente for convergente, o foco vai ser negativo quando a sua lente for divergente. O DI, aí é uma convenção que eu uso, tá certo? Eu não gosto de não usar isso daqui e tentar improvisar na hora. Eu gosto de colocar o meu DI positivo toda vez que a imagem for real. E gosto de colocar o meu DI negativo toda vez que a imagem for virtual. Beleza? Eu gosto de fazer isso aqui, funciona, é funcional. Alguns alunos também gostam porque sentem-se mais seguros na hora de resolver umas questões. Outros alunos que são bem melhores em física curtem o improviso, tá certo? Mas eu tenho que pensar na maioria e nesse momento a maioria tem uma certa dificuldade em se inspirar na hora de uma questão de física. Outra equação que eu gosto de usar é a equação que define um aumento linear, tá? Esse aumento linear transversal, ele é exatamente a relação matemática entre o HI e o HO. Ou entre o DI e entre o DO. Esse menos aqui ele faz parte da equação. O menos faz parte da equação. Esse menos aqui, ele não é, eu não coloquei que é imagem virtual não, ele faz parte da equação. E sobre esse A, ele tem uma convenção de sinais junto com o HI, que é a seguinte: tanto A como o HI serão positivos quando a imagem for direita. E A e HI serão negativos quando a imagem for invertida. Beleza? Bom, algumas contrações dessas equações, tá? Que contrações são essas daí? De posse disso daqui, a gente pode sair juntando partes dessas equações que nós chegaremos a uma nova forma de escrever a equação de Gauss, que é essa daqui, que já é aquela equação com o mínimo tirado, com tudo organizadinho, enfim. Que facilita para alguns alunos, principalmente, repito, para aqueles que têm maior dificuldade em física, tá? É algo que facilita, que ajuda, tá? E juntar a equação de Gauss com o aumento linear dá essa equação aqui, que também é um facilitador para várias situações, que é a equação do aumento linear para várias situações. Certo? Beleza? São duas contrações em cima daquelas equações que nós já sabíamos. Por exemplo, se ele disser para você que uma imagem é 2 vezes maior que o objeto, porém ela é invertida. Cara, você já sabe, se ela é 2 vezes maior, o A vale 2. Se ela é invertida, é menos 2. Com esse valor de menos 2, cara, tu joga nessa equação, por exemplo, e se ele te der o F, tu acha o DO. Se ele te der o DO, tu acha F. Então tu ganha tempo pra caramba. Se ele te diz que a imagem é 3 vezes menor, porém é direita, você já sabe que o A
é 1/3, que é 3 vezes menor, e é positivo, que é direita. Aí tu pega esse A aqui, mais uma vez, joga aqui, ó, e a partir do A você consegue achar F, consegue achar DO. Eu gosto, tá? Eu particularmente gosto de fazer uso dessas ideias, dessas dinâmicas matemáticas aí, porque eu acho que deixa mais leve o assunto. Por incrível que pareça, deixa mais leve, tá certo? Já é um assunto que tem alguns complicadores na hora dos instrumentos ópticos, na hora que estivermos estudando óptica da visão, então eu prefiro não abrir mão desses detalhes aí, tá certo? Beleza? Bom, a gente pode partir direto para as questões, não tem muito o que segurar aqui não. Tá? A parte teórica tinha sido passada já na semana passada, que foi a parte da construção das imagens. Dos raios notáveis, enfim. E aí a cada questão a gente vai relembrando de que situação ela está tratando, tá? Vamos lá. Em lentes esféricas que apresentam um comportamento convergente, então estamos diante de uma questão de lentes convergentes, que são lentes que possuem focos positivos, são lentes que possuem 5 tipos de imagens, tá? São 5 posições importantes dessas imagens. Os raios de luz que incidem paralelamente entre si sofrem refração e tomam direções que convergem a um único ponto. Esse ponto é exatamente o foco, isso é uma lente convergente. Considere uma câmera fotográfica que faz uso de uma lente de distância focal 6 centímetros. Então, distância focal 6 centímetros. Se um objeto real de 30 centímetros de altura, a altura do objeto, for colocado a 24 centímetros dessa lente, ele me forneceu o DO 24 centímetros dessa lente, a posição da imagem será qual? Ele quer que você encontre o DI. Bom, primeiramente, só para localizar você, a distância focal é 6 centímetros, o ponto antiprincipal é 12, esse cara está depois do ponto antiprincipal, ou antes, dependendo do seu referencial. Então, ó, você tem aqui o foco, aqui o ponto antiprincipal, aqui o centro óptico, beleza? A distância focal, ele disse nessa questão que são 6 centímetros. Se aqui é 6, aqui são 12 centímetros. E esse objeto está a 24 centímetros. Então esse objeto está lá atrás. Supondo que fosse uma velhinha aqui assim. Essa velhinha está lá atrás. Esse é o objeto. E na hora que eu coloco o objeto nessa posição, eu sei que a imagem formada estará aqui. Tá? Essa imagem vai ser real, invertida e menor que o objeto. Essa imagem real, invertida e menor que o objeto. Aqui está o objeto, aqui está a imagem. Ele quer saber o DI somente. Então, 1 sobre F, 1 sobre DO, mais 1 sobre DI. Sem nenhum problema. 1 sobre F, que é 6, 1 sobre DO, que é 24, mais 1 sobre DI. 1 sobre 6, 24 DI, DI mais 24. Certo? Aqui eu posso cortar, fica somente 4 aqui. Então fica 4 DI igual a DI mais 24. 24 dividido por 3, DI vai dar 8 centímetros. Então, meu DI deu exatamente 8 centímetros. Beleza? Então, como eu tinha dito a vocês, a cada questão a gente vai tentar relembrar, ou vai tentar falar outra vez, né, sobre o posicionamento das imagens. Esse é um dos casos de imagens da lente convergente. Então, a distância da imagem, tá vendo, ó? Se aqui é 6 e aqui também é 6, isso aqui tudo é 12. Então ele está aqui, ó, 8 centímetros, está bem coerente o cálculo da questão. Beleza? Vamos lá. Segunda questão.
Segunda questão. Um objeto de 10 centímetros de altura, objeto de 10 centímetros de altura, é posicionado a 30 centímetros do centro óptico de uma lente biconvexa. Lente convergente, biconvexa, o DO 30 centímetros do centro óptico. Beleza. A imagem conjugada tem 2,5 centímetros de altura. Esse HI, 2,5 centímetros de altura. Eu não sei se é invertido ou não, tá certo? Ele não falou nada pra gente. Para produzirmos uma imagem desse mesmo objeto e com as mesmas características, utilizando, porém, agora um espelho esférico cujo raio de curvatura é 20 centímetros, então, deixa eu dividir aqui. Ele quer usar um espelho de raio 20 centímetros, ou seja, de foco 10 centímetros. Ele quer usar um espelho. Aqui a distância do vértice 6 centímetros da superfície refletora do espelho, ele deverá ser posicionado. Ele quer o mesmo DO. Ele quer saber quanto é o DO. Tá? Objeto real, quando usar. Tá, beleza. Mas ele quer as mesmas características de imagem. Bom, se ele quer as mesmas características da imagem, ele quer o mesmo A, ele quer o mesmo aumento linear. Tá certo? Então, como eu aqui tenho FDO e aqui eu tenho HI e HO, o que é que eu posso fazer? Se ele quer as mesmas características de imagem, o aumento linear do espelho será igual ao aumento linear da lente. Não são as mesmas características? Então eu posso pegar esses dois aumentos lineares e trabalhar igualando os dois. Deixa eu separar aqui. Então vamos lá. Eu vou dizer que o aumento linear da lente no da lente eu vou colocar HI sobre HO. E no do espelho eu vou colocar F sobre F menos DO. HI sobre HO, e no outro eu vou botar F sobre F menos DO. Deixa eu colocar aqui. Eu vou posicionar aqui no símbolo de uma lente convexa, porque a imagem conjugada tem 2,5 centímetros de altura. Beleza. Para produzirmos uma imagem desse mesmo objeto, com as mesmas características, utilizando, porém, um espelho esférico de 20 centímetros, aqui a distância do vértice da superfície refletora. Beleza. Então, ó, lente convergente, imagem menor, então ela é invertida. Então, aqui é negativo. Tá certo? Essa lente está funcionando como convergente. Se a imagem menor é real, invertida e menor. Então, ele quer criar aqui uma imagem real, invertida e menor. Tá certo? Então, vamos lá. O HI é menos 2,5, que é o HI negativo. O HO 10, F 10 sobre F menos DO. Tranquilo? Vou fazer os cálculos aqui. Vou fazer os cálculos, eu vou ficar com 25, menos 25, mais 2,5 DO é igual a 100. Tranquilo? Então, eu vou ficar com 2,5 DO igual a 125, DO vai dar 50 centímetros. Então, DO 50 centímetros. Veja como foi útil você ter as equações organizadinhas. Tá? É essa hora que eu gosto desse tipo de equação. Eu acho que ela é uma facilitadora de alguns processos. Beleza? Então, meu DO deu exatamente 50 centímetros. Joia? Vamos lá, mais uma questão. Questão de número 3. Questão de número 3. Diz assim pra gente. Um objeto real de 6 centímetros de altura é colocado perpendicularmente ao eixo principal de uma lente divergente. Um objeto de 6 centímetros de altura é colocado perpendicularmente ao eixo principal de uma lente divergente. A lente é divergente. Diga-se de passagem, a lente é divergente. De distância focal de módulo 150 centímetros. Pois é, porque o foco dela é menos 150, porque é lente divergente. Beleza.
Estando o objeto a 300 centímetros do centro óptico dessa lente, então o DO da lente 300 centímetros, lente divergente só gera um tipo de imagem, virtual, direita e menor, com a seguinte característica: a imagem da lente divergente sempre estará entre o foco e o centro óptico. Ele quer que você encontre a posição e o tamanho da imagem, ele quer que você ache o DI e quer que você ache o HI. Beleza? Lembrando que a imagem da lente divergente é sempre virtual, direita e menor, e está entre o foco e o centro óptico. Beleza. Como é que eu acho o DI? Bora lá. F, eu vou usar assim agora. DI vezes DO, DI mais DO, tá certo? Vamos lá. Quem é o F? É menos 150, DI eu quero, DO 300, sobre DI eu quero mais 300. Aqui eu fico com 300 DI igual a menos 150 DI menos 45 mil. Beleza? 450 não é 45, 450 DI igual a 45 mil, menos 45 mil, tá? Então eu vou cortar, vai dar DI igual a menos 100 centímetros. DI igual a menos 100 centímetros. Tranquilo? Pô, como é que eu acho o HI? Pô, eu posso dizer que HI sobre HO é menos DI sobre DO, que não é o A. Então, HI eu quero, HO é 6, menos 100, menos DI, sobre o DO, que é 300. Tranquilo? Então eu vou ficar com HI igual a 2. Então, menos 100 e 2 centímetros, gabarito letra B de bola. Tranquilo? Belezinha, mais uma. Vamos para a nossa quarta questão, que por sinal também é de uma lente divergente. Nossa quarta questão também é sobre lente divergente. Ela diz assim: uma lente divergente de distância focal igual a 100 centímetros de módulo. Então, se é uma lente divergente, é menos 100 centímetros a distância focal. Fornece uma imagem virtual de 2 centímetros de altura. Então, ele está dizendo que o HI são 2 centímetros de altura. E situada a 20 centímetros da lente. Então, o DI é virtual, então é negativo, é menos 20 centímetros da lente. São as informações que ele deu. Ele pede qual a posição, qual é o DO, e qual o aumento linear, quanto é que vale o A. Beleza? Vamos lá. Como é que eu vou achar o meu DO? Tranquilo? F, DI vezes DO, DI mais DO. Olha lá. O F é menos 100, DI menos 20 vezes DO sobre menos 20 mais DO. Quando eu cortar aqui, já dá 5 aqui. Então eu vou ficar com DO igual a menos 100 mais 5 DO. Menos 4 DO igual a menos 100. DO vai dar 25 centímetros. Certo? DO dando 25 centímetros. Para encontrar o meu aumento linear, vai ser menos DI sobre DO.
menos 20 sobre DO, que é 25. Vai dar 0,8. Então, meu aumento linear vai ser 0,8. Beleza? Aumento linear 0,8. Fechamos mais essa questão? Já dava até para marcar, né? Mas como a nossa função não é essa, não é simplesmente fazer a questão e se debater com vocês, a gente resolveu fazer o cálculo do aumento linear também. E para fechar a nossa quinta questão, a aula foi mais curtinha, como eu disse, a parte teórica tinha sido fornecida já antes para vocês. Cadê aqui? Está aqui, está com 20 e poucos minutos. Vamos lá. A objetiva de uma luneta astronômica simples tem 60 centímetros de distância focal. Deixa eu colocar aqui que eu mostro a imagem para vocês depois. Então, foco da objetiva, 60 centímetros. E a ocular, 1,5 centímetros. Foco da ocular, 1,5 centímetros. A imagem de um astro observado vai se formar a 43 centímetros da ocular. Então, o DI da ocular, que você vai ver o que é isso, vai concordar comigo, é 43,5 centímetros. Ele quer saber o comprimento do tubo que constitui a luneta. A gente vai ter uma aula que eu vou gravar para vocês só sobre os instrumentos ópticos. A gente vai ter uma aula só sobre os instrumentos ópticos, beleza? Para que você veja cada um deles bonitinho. Bom, aqui está a figura de uma luneta. Deixa eu, passo a passo, deixa eu pegar aqui. O objeto vem daqui. Vem do infinito, esse objeto. É um astro. Se ele vem do infinito, os raios vão convergir pelo plano focal dessa objetiva e vão gerar uma imagem exatamente aqui sobre o foco dela. Então, esse ponto aqui é a distância focal da objetiva. Então, essa distância daqui, tá? De onde a imagem 1 está até a objetiva, é exatamente a distância focal dela, que na questão o cara falava que eram 60 centímetros. Então, isso aqui, 60 centímetros. Foi isso? Foi. O foco do objetivo é 60 centímetros. Eu já sei que daqui para cá, (60 centímetros). Bom, ele diz que a imagem final, essa imagem final aqui, está a 43,5 centímetros da ocular. E que o foco da ocular, 1,5 centímetros. Beleza? Ele quer saber qual é o comprimento desse tubo. Tá, qual é a minha ideia aqui? A minha ideia é, se eu encontrar quem é o DO, porque a imagem 1 ela serve de imagem para objetiva e de objeto para ocular. 1,5 é o foco. Eu vou até apagar para não confundir isso daqui. 1,5 é a distância focal da lente 2. O que eu estou querendo encontrar é isso daqui. É o DO da lente 2. Porque se eu encontrar esse DO, eu somo com 60 e tenho exatamente o comprimento do tubo, que é da objetiva até a ocular. Isso é um tubo que essa luneta tem. Isso é um tubo. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar primeiro, aliás, eu só vou trabalhar a ocular, porque a objetiva, o DO está no infinito, aí a imagem fica sobre o foco. Então, trabalhando a ocular, eu tenho o foco,
Bora lá. O DI 1,5, o foco, perdão. O DI 43,5 vezes DO sobre mais DO, tá? Acho que 43,5 e 1,5 são múltiplos, tenho quase certeza. São, dá 29. Então eu vou poder cortar aqui, que vai dar 29 aqui e aqui vai dar 1. Então eu vou ficar com 29 DO igual a 43,5 mais DO. Deu 1, alguma coisinha. Quase 1,5. De 9. É isso mesmo. Um 1,5 centímetros. Então eu achei que o DO é 1,5 centímetros. Somado com o DO, os 60 centímetros vai dar gabarito de 61,45. O ideal vai ser dado 61,5, mas ele botou 61,45 é porque tem a própria espessurazinha da lente, que vocês consideram um pouquinho. Tá? Então ficou legal sendo isso daí. É o somatório de um DO com outro DO, tá certo? Somatório aqui, eita, perdão. É o somatório disso daqui, desse DI da objetiva aqui, ó, que é exatamente o foco, com o DO da ocular. Porque essa imagem 1 é DO da ocular e é DI da objetiva, tá? Então somando não era para dar tão quebrado assim, não, era para dar mais próximo, mas tudo bem. 61,5, 61,45, ninguém vai morrer por causa disso, até porque os outros gabaritos, perdão, um vai para 65,25, aí já passa a não ter sentido mais, tá bom? Beleza? Lembrando que nós vamos fazer uma aula, que a nossa aula do congresso vai ser o protagonismo das radiações na medicina, tá certo? Eu queria que todos que pudessem assistir, que estivessem lá por vários motivos. Primeiro que a maioria de vocês que estão assistindo agora tem medicina como sonho, então isso vai ser super importante. Inclusive deve vir até alunos de fora que já cursam medicina para assistirem a essa aula. Segundo que para o Enem e para os vestibulares que vocês fazem, radiações eletromagnéticas é tema recorrente. Então é bom você ficar ligado nisso daí, tá bom? É sempre bom ter as informações sobre a ondulatória afinadas e vocês sabem que as salas às vezes não cabem todo mundo. Então na hora que abrir a inscrição tu já corre, já se inscreve para não ficar sem a vaga nessa aula, beleza? Aquele abraço, a gente se fala. Tchau, tchau.